Olá pessoal, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tá conseguindo ver a tela? Tem o chat ali, por gentileza, alguém poderia me responder se tá tudo ok o som? Ah, perfeito. Vamos esperar mais um minutinho, ver se entra mais alguém, senão vamos começar. Bom pessoal, vamos lá, vamos começar. Priorizar aí quem chegou no horário. Então, boa noite a todos aí, queria agradecer a todos pela presença. A ideia desse workshop aqui é tirar dúvida de vocês aí, estão me perguntando mais sobre o S&P, sobre operações de scalper, sobre o mercado americano. Então, vou estar trazendo aí para vocês um pouquinho dessas dúvidas. Aí no final vou abrir aí para vocês fazer pergunta também, para mim estar respondendo para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro queria me apresentar para vocês, para quem não me conhece ainda. Bom, meu nome é Jean Felipe Menegaso, eu sou formado em Sistemas de Informações, atuo no mercado já faz 10 anos. Eu comecei no mercado brasileiro como trader desde 2010. Depois acabei me tornando assessor de investimento. Trabalhei na JL Invest, é um escritório que a gente tinha aqui no interior do Paraná. Fui me tornando até, cheguei gerente de mesa. Depois voltei a ser só trader mesmo, autônomo. E há 3 anos atrás eu decidi ir para a Europa, passar um período lá. E fui me especializar em mercados internacionais. Comecei a estudar mais focado no mercado americano, né? Porque o próprio europeu mesmo lá, eles atuam mais no mercado americano mesmo. Participei de 2 projetos lá, 2 property trader, uma na Itália e outra na Suíça. E atualmente sou trader especializado no mercado americano. Hoje eu estou no Brasil de volta, eu voltei faz 3 meses, estou por aqui. E vou passar um período agora aqui no Brasil para tocar alguns outros projetos aí. Bom, vamos falar um pouquinho do mercado americano, né? Comparar aí com o brasileiro. Então, o mercado americano é um dos maiores mercados do mundo, né? O Brasil aqui, apesar de a gente ter evoluído bastante, a Bolsa Brasileira que eu acompanhei, esse desenvolvimento lá atrás, quando eu comecei, ainda era muito caro para você entrar, não tinha todas as plataformas e facilidades que tem hoje. Então, como atuei também como assessor de investimento, que é broker, né, que eles chamam lá, então eu sei que evoluiu bastante, né? Mas ainda não chega nem aos pés do mercado americano, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem só uma bolsa, né, que é a B3, né? E lá fora a gente tem várias bolsas, né? O mercado americano, ele pode ser dividido em dois, né? Que seria o mercado à vista, que a gente chama, que é o mercado de ações, que seria as duas principais, que é a NYSE, né? E a Nasdaq, que é onde negocia ações e opções de ações. E daí a parte de futuros, né? Mercado de futuros, que é dividido em várias outras bolsas, porém a CME Group que detém todas essas bolsas, né? Tem a NYMEX, a COMEX, a Chicago Board of Traders, que é um dos maiores mercados do mundo, né? Um centro de liquidez aí dos maiores contratos futuros do mundo, como o petróleo, o próprio S&P 500, que a gente vai ver, estudar mais detalhado aí à frente.
Então, comparando aí o Brasil versus os Estados Unidos, né? Então aqui, né, a gente tem a B3, né, que é onde negocia tanto o Bovespa quanto a BMF, né, que antigamente era separado, né, hoje já é junto, então ficou tudo na mesma bolsa, né. Aqui está um pouco desatualizado, até cresceu um pouco mais, aproximadamente os clientes, pessoas físicas já passaram de 1 milhão, né, que já tem cadastrado na bolsa, mas ainda é muito pouco comparar com o mercado americano, que lá mais ou menos 65 a 70% da população pessoa física tem cadastro com um broker, numa corretora, né? Então a gente está muito longe disso, né? O Brasil tem 200 milhões de habitantes e tem aí o que? 1 milhão só registrado, então é muito pouca coisa ainda. A Bovespa tem mais ou menos 344 empresas listadas, né? Mais ou menos o valor de mercado varia aí em torno de 1 trilhão de dólar. Na parte da BVMF, que é os contratos futuros aí, que negocia a parte de commodities, que boi, milho, os contratos também de dólar, índice. Então, os principais mercados aqui do Brasil, né? Já lá nos Estados Unidos, né? Tem a CME, né? Que é a Bolsa de Chicago, né? Que, na verdade, detém um grupo gigantesco hoje, né? Comprou todas as outras bolsas de futuros, que se negocia commodities, que a maioria dos commodities do mundo se negocia o preço lá, é um centro de liquidez, por exemplo, preço de soja, preço de milho. Praticamente todos os outros mercados se baseiam pelos contratos que são negociados lá na CME. Tem os índices, né, os índices de ações como o S&P, o Nasdaq, também são negociados na bolsa de CME, né, apesar de eles serem um derivativo das bolsas de NYSE e Nasdaq, que é um mercado à vista, né, mas os contratos futuros são negociados na CME, e todas as moedas, como o euro, dólar, como aqui no Brasil tem o dólar, né, dólar real que é negociado, lá tem os contratos futuros de euro, dólar, dólar ien, franco suíço, tem os treasuries, né, que são os contratos futuros dos bonds americanos, né, que é a dívida americana, que também tem uma liquidez absurda. Por ano, em média, se negocia 3 bilhões de contratos na CME. Então é muita coisa, coisa que é contrato que não acaba mais. E o valor financeiro, mais ou menos, desses contratos chega a quase 1 quadrilhão de dólar. Então é um mercado gigantesco aí. E daí, separando, né, caindo para o mercado à vista, tem o mercado de Nova York, né, que é onde fica a Nasdaq e a NYSE, que só ali são listadas mais de 4 mil empresas, né? Então já comparar com o mercado brasileiro já fica bem maior. E o valor chega a 11 trilhões de dólar, né? Contra 1 aqui do Brasil. Então é o maior mercado aí do mundo, né? Então aqui Brasil versus Estados Unidos, aqui eu fiz um comparativo, uma tabelinha para vocês aí ver, mais ou menos só uma comparação. Eu não sei se vocês já operam aqui no Brasil, mas a maioria, principalmente quem opera day trade, faz mais especulação, opera aqui no Brasil, que os dois mercados maiores que a gente tem aí é os contratos futuros de BOV, né, o índice, né, o mini índice, né, que vocês conhecem aí, e também tem o dólar futuro, né, os dois maiores mercados aqui do Brasil, né. Então, mais ou menos em média, eles movimentam cerca de, por exemplo, o índice aí mais ou menos cerca de 102 mil contratos por dia, que chega um volume financeiro aí de 2,7 bi de dólares, aqui eu deixei tudo em dólares para comparar, né? O contrato futuro de dólar, aqui negociado na B3, negocia aí mais ou menos em média 185 mil contratos dia, aí, que dá um volume financeiro aí de mais ou menos 9,4 bilhões de dólares. Então é bastante coisa também, é um mercado grande. Então, somando o total dos dois aí dá 287 mil contratos dia, um volume financeiro de 12 bi. Então é um mercado legal também. Porém, se a gente vai comparar com o mercado americano, só para vocês terem uma ideia, um dos principais contratos futuros do T-Note, que é o contrato futuro do Tesouro Americano, a dívida americana, negocia em média cerca de 1 milhão e 500 mil contratos por dia, um volume financeiro de 180 bi de dólares, isso dia. Já o S&P,
que também é um dos mais negociados, né? Um dos mais famosos aí, o contrato futuro de S&P 500, o mini S&P 500, chega a média de 1 milhão por dia aí, um volume financeiro de 147 bilhões de dólares. Só somando esses dois aqui, dá um volume médio de 2,5 bilhões de contratos dia, milhões de contratos dia, um volume financeiro de 327 bilhões. Então, um mercado muito grande. Sem falar que lá, por exemplo, tem o contrato futuro do petróleo, que também negocia muito, tem os contratos futuro do Nasdaq, do Dow Jones, que são outros índices que são negociados lá. Então, só esses aqui também já chega um total que já bate o mercado brasileiro. Só para vocês comparar, mas é só questão de volume de contratos, para vocês terem uma ideia, a diferença é muito grande. Então pode-se dizer que é o maior mercado do mundo, né? Nem a Europa inteira bate o mercado de futuros americano, né? É um dos maiores centros de liquidez que tem. Então aqui as vantagens, né, de operar no mercado americano, né? Eu até sou suspeito de falar, porque eu comecei no mercado brasileiro, gostava muito de operar no Brasil, porém depois que eu comecei a operar lá fora e tal, eu até nem tenho tanta vontade, eu nem opero praticamente mais Brasil, praticamente todas as minhas operações que eu faço, questão também de investimento, tudo está concentrado lá fora, né? Então é um maior liquidez, né, um mercado de maior liquidez. Eu acho um mercado muito mais simples, né? Desde a questão, chegando numa parte um pouco mais técnica aqui, não sei qual que está o nível de vocês, mas a questão da tela cega, né? Por exemplo, quem faz leitura de fluxo, lá fora já é uma tela cega, aqui você tem que estar lendo corretora para saber. Então é um mercado mais simples e como ele tem um volume muito maior, ele acaba se tornando um mercado muito mais técnico, né? Então é alinhado praticamente com o mundo inteiro, né? Então o mundo inteiro está operando lá, os maiores players, os maiores investidores operam lá, né? A vantagem de ganhar em dólar, né? Hoje a gente tem o dólar aí 4 para 1, né? E eu senti muito essa dificuldade quando eu fui morar fora, né? Você ter uma receita em real e ter que, por exemplo, gastar em euro ou gastar em dólar. Então acaba pesando bastante. Então quando você tem uma receita numa moeda forte é outra coisa, né? Tem muito mais oportunidades, né? O mercado lá fora. Eu acho o mercado, depois da crise de 2008, eles abriram bastante o mercado lá, ficou muito mais fácil abrir uma conta lá fora, né? Eu até brinco, é mais fácil um estrangeiro abrir uma conta lá nos Estados Unidos do que um americano, né? Então, por conta da crise de 2008, eles acabaram facilitando, incentivando, né? Eles fizeram um incentivo para você abrir dinheiro com um valor menor, facilitando a parte da tecnologia também ajudou, né? Na facilitação da abertura de conta, então, lá fora. Então, hoje é muito fácil abrir uma conta lá fora, não é? Todo mundo pensa que é um bicho de 7 cabeças, mas é bem simples. Depois a gente vai estar vendo aí no final, né? E tem uma reserva em dólar, né? Isso aqui é uma coisa, até botei em negrito aqui, que eu acho que é uma coisa bem importante. Porque a maioria dos investidores, não falando só da parte de trade aqui agora, né? Mas a parte até do investimento, todo mundo calcula seus investimentos ou seu patrimônio em dólar, né? Porque não adianta nada você, por exemplo, você falar para mim, eu tinha um patrimônio do valor X, cresceu 20%, só que esse patrimônio era em real. Você pega há 5, 10 anos atrás, quanto custava o dólar e quanto custa hoje. Então, olha só a desvalorização de moeda, o poder de compra que você perdeu, só por causa da moeda fraca nossa, né? Então, porque o mundo hoje é dolarizado, né? Então, se o dólar sobe, a maioria dos preços das coisas vão subir. Então, tudo é dolarizado. Então, é muito importante, pelo menos, ter uma reserva em dólar. Mas é uma proteção cambial. Não digo colocar toda a sua grana lá, mas pelo menos uma parte ter essa reserva em dólar, né? E outro benefício, né? Por exemplo, o mercado de futuros, que é o que eu mais opero, ele negocia 24 horas por dia, né? Não fecha. Então, aí para quem não tem tempo, que trabalha em horário comercial, quer achar algumas janelas operacionais para operar, então é um mercado excelente aí, porque não para, né? E tem um custo relativamente baixo, né? Se tu comparar com o mercado brasileiro, eu acho até baixo, né? Lógico, se você ficar calculando, mas é 20 dólares, é 30 dólares, se eu converter vai ficar tanto. Quando você vai para lá, você tem que pensar em dólar. 100 dólares é igual a 100 reais. Então, você tem que pensar nisso. Se fazer essa comparação,
eu acho um mercado muito mais barato. Então aqui já vamos entrar um pouquinho na parte um pouco mais técnica, um pouco mais na parte de trade, né? Que eu acho que é o interesse de todo mundo aqui. Então vou falar um pouquinho de janelas operacionais, né? Que até o tema aqui hoje é Scalper, né? No mini S&P, né? Então vamos falar um pouquinho de janela operacional para a gente estar entrando no Scalper. Então, as três principais janelas operacionais, né, para se fazer trade, né, que a maioria aí conhece, é Scalper, Day Trade e Swing Trader. Então o Scalper, ele é praticamente um Day Trade, porque para ser um Day Trade você tem que abrir uma operação e fechar no mesmo dia. Isso significa que é uma operação Day Trade, né? Então dentro do dia. Já o Scalper é uma operação dentro do dia, só que mais curta, mais curtinha, né? E já o Swing Trade são operações que duram dias ou até semanas, né? Por que Scalper, né? Por exemplo, a maioria das minhas operações eu concentro no Scalper, né? Que a gente fala que é o ganha-pão, né? Que é aquela operação que você faz todo dia, né? Porque dentro, como você busca janelas operacionais mais curtas, então automaticamente você vai buscar menos movimentos dentro do mercado. Então você tem mais oportunidades. É que nem eu falar para vocês, comparando o mercado brasileiro aqui. Eu quero fazer 10 pontos, 20, quero pegar 20, 10 pontos no dólar todo dia. Quantos traders de 10, 20 pontos no dólar vocês acham que tem? Porém, se eu falar, eu quero fazer trade de 1 ponto, quantos trades de 1 ponto tem? Tem muito mais trade de 1 ponto do que trade de 20 pontos, né? Então, às vezes, se você perder aquele movimento, você perdeu a oportunidade do dia. Já o Scalper, se você perder uma, daqui tem uma sequência que vai vir mais 10 depois. Então ela te dá muito mais oportunidade, né? E você está menos tempo exposto ao risco, né? E questão de perfil também. Por exemplo, eu gosto de fazer operações mais rápidas, eu tenho outras estratégias, faço até operações mais longas, mas por questão de perfil mesmo do dia a dia, eu gosto de fazer operação rápida. Entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Então é questão de perfil. Tem gente que não vai ter perfil para fazer Scalper, né? Mas eu tenho esse perfil, né? E a maioria fala que não tem. Todo mundo fala, eu sou trade de longo prazo. Aí o cara traça a estratégia dele, compra 10, era para vender a 20. Chegou no 5, ele não aguentava mais segurar e fechou. Isso aí não é trade de longo prazo, né? Então, a maioria pensa que tem esse perfil de longo prazo, mas não consegue segurar, porque quem já opera aqui, ou quem já operou, sabe que a dificuldade maior do trade é você ficar ali dentro dele segurando. Você pegar aqueles balanços de mercado, é difícil, principalmente quando a gente está alavancado. Então é questão de perfil mesmo, por isso que eu gosto de operar o Scalper, principalmente lá fora, porque é um mercado muito mais técnico e te dá essa condição de operar stops. Scalper. E outra vantagem é porque você consegue trabalhar com scalpers curtos. Por exemplo, qual que é o problema? Porque quando você opera day trade ou scalper, a gente opera sempre alavancado. Então, qual que é o problema de operar alavancado? Porque chega uma hora que você vai sofrer para evoluir. Por exemplo, eu operava muito dólar no Brasil. O que acontecia? Eu operava uma estratégia que era um pouco mais day trade, uma estratégia um pouco mais longa. Uma estratégia um pouco mais longa. Mas aí o que acontecia? Quando você tem uma estratégia um pouco mais longa, teu stop é mais longo. Então, por exemplo, às vezes você entra com 2, 3 contratos, teu stop vai dar R$500 até R$1.000. Chega um nível que fica difícil você ir crescendo, porque vai chegar num ponto que você está com um stop de R$5.000. Como é que você vai fazer? Então, o scalper, a vantagem é isso. E como você trabalha com stop mais curtos, você consegue ir aumentando teus lotes gradativamente mais tranquilo. Então, essa é uma premissa do scalper que eu gosto muito, porque você consegue trabalhar com stops curtos. Por exemplo, o S&P, ele tem cada 4 ticks, que seria um ponto, depois a gente vai ver, eu vou detalhar bem para vocês, é igual a $50, o mini, né? Que é o padrão lá fora. Então, por exemplo, como é que você vai fazer um trade longo que você vai ter que colocar um stop de 5 pontos? Você vai aguentar $200, $500 de stop para trás? É difícil. Então, por isso que eu também prefiro o scalper. Porque daí você sabe se errou, você toma aquele stop curtinho, você tem a oportunidade de ter outras oportunidades.
Quando você tem um stop muito grande, se você errou, às vezes você tem que abandonar aquele dia e esperar o outro dia, porque daí você vai tomar mais um stop grande no dia. Então, stops mais curtos é bom que você tem mais probabilidade, que daí você dilui, né, as suas operações. Só que o problema do scalper é o seguinte, você tem que ter alta performance e o máximo de atenção possível, porque não adianta se iludir achando que você vai conseguir fazer o scalper da noite para o dia. É uma operação que exige um pouco mais, né? Porque você tem que estar mais atento, você tem que ter uma prática bem mais avançada, porque ele não é como um estudo de análise gráfica mais simples, que você chegou perto de um suporte, de uma resistência, você vai comprar ou vai vender. Então ele exige um pouco mais. E outra coisa que eu vejo também, tem gente que acha que scalper faz, lógico, mais operações do que o normal. Mas não é você estar fazendo operação toda hora. É mais você selecionar as entradas, você tem mais oportunidades, mas aí você tem a possibilidade de selecionar mais essas entradas. Então esse que é um benefício do scalper, né? Então ativos para se operar scalper, né? Vamos falar lá fora, né? Um dos melhores que eu mais atuo é o Mini S&P 500, né? Também tem o contrato futuro do T-Notes, que é os contratos futuros da dívida americana. Também vocês viram antes lá na tabela, ele tem até mais liquidez que o S&P, porém ele é um mercado um pouquinho mais lento, então vai questão de perfil aqui, né? E tem o petróleo, o contrato futuro do petróleo, crude oil, que também dá para fazer scalp, mas ele é um pouquinho mais volátil, até mais rápido, né? Então aqui tem para todo gosto, né? Tem aquele cara que é mais paciente, gosta do mercado mais tranquilo, mais cadenciado, pode fazer scalper no T-Note. Aquele cara que é mais agressivo, pode fazer no petróleo. E entre o meio dos dois aí está o S&P, que é o meu preferido aí para fazer scalper. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o S&P aí para vocês. Então ele é um dos ativos mais negociados do planeta, o mundo inteiro negocia, porque o S&P nada mais é que um índice, né, que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e o Mini S&P é o contrato futuro, né, desse índice. Lá fora, por exemplo, aqui no Brasil, vocês têm o lote padrão, né, por exemplo, vocês têm o dólar padrão e o mini dólar, né. Geralmente todo mundo segue o dólar padrão, né. Lá fora é o contrário, por exemplo, tem o mini é o padrão. O contrato padrão do S&P, que é o lote grande, praticamente nem tem tanta liquidez, não é tanto operado. Ele é muito, muito caro. Então, o que tem mais liquidez e o que move o mercado mesmo é o mini S&P. Daí tem um micro, agora foi lançado, inclusive esse ano, tem um micro, que é o lote daí fracionado do mini, né? Que seria como se fosse comparar aqui no Brasil com o dólar, por exemplo. O mini seria o lote padrão, o mini seria o lote padrão e o micro seria o mini lote. Mas falando do S&P, porque se for fazer scalper, é melhor fazer direto no S&P, lógico, o micro seria melhor para quem está começando, porque ele é menor, então vai para aprender melhor aí. Mas para fazer scalper é melhor fazer no padrão mesmo, no S&P. Então o contrato é negociado em pontos, né? Então ele é negociado em pontos. O tick mínimo dele, ele varia de 0,025 pontos. Então um tick do S&P custa 12,50 dólares. Então se ganhou um tick ou perdeu um tick, é igual a 12,50 dólares. O valor do contrato, ele é um contrato bem caro aí. Por exemplo, você multiplica o valor em pontos por 50 dólares. Então, por exemplo, hoje ele está negociando aí praticamente na faixa dos 3 mil pontos. Então, 3 mil pontos vezes 50 são 150 mil dólares. Então, você está negociando em um ativo que tem um valor financeiro de 150 mil dólares. Então, quando você está comprando o S&P ou vendendo o S&P, tu está apostando ou na alta das 500 maiores empresas dos Estados Unidos ou na baixa das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Como se você estivesse comprando uma cesta de ações. Então, ele é um volume financeiro bem caro aí. Porém, a margem dele é tranquila, está bem alavancado, né? Porque, por exemplo, te chama para fazer day trade, né? 500 dólares
Se você tiver 500 dólares na corretora, você consegue abrir um contrato de S&P. Lógico, se você for operar só com 500 dólares, você vai abrir o contrato. Ele andou 2, 3, 4 ticks contra você, acabou a tua margem, a corretora te zera e não vai conseguir abrir outro contrato, né? Então depois aí tem que fazer um gerenciamento de risco para ver conforme você vai operar, mas a partir de 500 dólares aí é o que você precisa para abrir cada contrato, né? Os horários de negociação dele, isso que é o bom, né? Ele negocia de domingo a sexta, né? Então ele começa no domingo após as 19 horas, aqui já está o horário de Brasília, né? Fuso horário nosso aqui do Brasil. Então às 19 horas, 7 horas da noite de domingo ele já abre e já está negociando. Se você quiser operar, já pode operar. E daí ele vai até sexta-feira às 18, que é quando ele fecha. E todo dia ele faz uma pausa de 1 hora de fechamento, que ele fecha às 18 e volta a negociar às 19, que é para eles atualizar o servidor lá da bolsa e tal, fazer as liquidações financeiras. Daí ele fecha, sei lá, 1 horinha, mas depois ele volta e continua, vai madrugada dentro, normal, até no outro dia às 18. Então é interessante para quem queira operar outros horários. Lógico que o horário que tem a maior liquidez é quando abre as bolsas lá de Nova York, que é às 9h30, que seria às 10h30 aqui, horário nosso do Brasil, e fecha às 5 da tarde, é o horário que tem a maior liquidez, né? Mas tem outras janelas de oportunidades que você pode operar, porque como eu falei, o S&P, o mundo inteiro opera, então você pode pegar uma janela da Ásia, que abre as bolsas lá da Ásia, que vai ter gente que vai estar operando o S&P, vai ter uma liquidez, uma volatilidade. Você pode pegar a janela da Europa, né? Então tem várias janelas aí que você vai poder operar. Basta você encaixar a tua estratégia em cada janela aí. Agora eu separei um videozinho aqui para vocês, vou colocar, de um exemplo de uma operação minha no S&P. Então todo dia eu gravo minha tela, né? Então eu separei aqui uma operaçãozinha só para vocês entenderem como é que eu scalper, como é que eu trabalho lá. Então até vou pausar aqui, essa aqui é a plataforma que eu utilizo para operar lá. É a Overchart, é o nome da plataforma. Então aqui eu tenho o Doom, né? Que é onde que tem as intenções de compra, né, do S&P e as intenções de venda. Uma curiosidade, lá fora só mostra até as 10 primeiras ofertas de compra e até as 10 primeiras ofertas de venda. É regra da bolsa isso aqui, então você não consegue ver os outros níveis de preço, né? Então aqui eu tenho o Doom, né, que está mostrando aqui em vermelho todas as ofertas de venda, né, do contrato do S&P 500. Aqui o vencimento Z, que é dezembro de 2019. Aqui todas as ofertas de compra. Aqui eu tenho um gráfico, né? Eu uso um gráfico por evento, que seria um gráfico a cada 6 ticks. Ele faz uma vela nova. Aqui é um indicador que eu uso, saldo de agressão, para mim ver o fluxo. E aqui um gráfico cluster, que aí no Brasil é conhecido como gráfico tape read. Que aqui ele vai pegar, nada mais é porque como lá fora sai muitos negócios muito rápido, não tem como você ler o Times in Trade. Então aqui o Times in Trade, para quem não sabe, do histórico de negócios. Por exemplo, se eu comprar um contrato agora a mercado, ele vai para o histórico de negócio. Se eu vender, ele vai para o histórico de negócio. Então, esse gráfico aqui, ele pega e vai montando esse histórico de negócios conforme o preço vai fazendo aqui. Ele faz um gráfico de todos os lotes que saíram, né? Das agressões na venda aqui do lado esquerdo e das agressões na compra do lado direito. E aqui embaixo ele dá a soma de cada. Aqui também é um gráfico a cada 4 pontos, 4 ticks, né? Tá points aqui, mas é ticks. Então cada 4 ticks que movimentar o S&P, ele vai me fazer uma nova vela. E daí ele vai me conter todas essas informações. Essa aqui é uma ferramenta bastante avançada que a gente usa para operar lá. Principalmente para quem faz scalper utiliza essa ferramenta, né? Que é a leitura de fluxo. Então eu vou soltar aqui o vídeo, vou pausar e vou explicando para vocês. Eu vou fazer uma venda aqui no S&P, né? Ó, tá ali, ele tá negociando aqui, ó, cada tick, né? Tá negociando 93,5 com 93,25. Então aqui seria um tick, né? Então aqui, ó, eu vou colocar uma venda ali no 93,25. Por que eu coloquei uma venda ali a 93,25? Isso aqui é um scalper que eu quero fazer.
Porque o preço, veja, ele vinha subindo, ó. Ele saiu lá do 90,5 e foi até no 94. É uma movimentação bem grande aqui, ó. Tem quase 4 pontos aqui nessa movimentação. Então, o que eu fiz? Aqui, ó, porque essa ferramenta me ajuda, ó. É bem claro aqui, ó, nítido, ó. Ele vinha, vejo que a maioria do saldo aqui, ó, tava ganhando os compradores, ó. Os verdinhos aqui, ó, estavam agredindo na compra, estavam bem forte. Aqui eu chamo de reversão de fluxo. Por quê? Porque os caras começaram a vender aqui, saiu 1.500 lotes aqui na venda, ó. Aqui no book não tinha 1.500 lotes. Então significa o quê? Os caras começaram a agredir, lógico, tinha os caras absorvendo aqui essa compra, né? Mas começou uma agressão muito forte, ó. Vejo que ele foi lá até no 94 e refugou. E veio bem rápido, ó. Começou a agressão 93,75, aumentou aqui no 93,5 e não pararam de agredir aqui no 93,25. Opa, é uma oportunidade de scalper isso para mim. Então eu coloquei uma venda ali no 93,25. A plataforma, vejam que ela já está pré-selecionada. Meu stop já vai lá no 94,25, ou seja, um stop de 4 ticks. Aqui é um contrato. Então se pegar meu stop eu perco $50. E o meu gain lá tá 6 ticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele já coloca minha ordem de saída lá. 6 ticks é igual a $75. Então eu vou soltar aqui o vídeo. Ó. Pegou minha ordem. Ó. Veja que ele fez o barulhinho que executou. Ó. A plataforma marca aqui ó, que executou. Ó. Aqui está mostrando que eu estou vendido em -1. Né? Eu tiro a parte financeira aqui. Se você quiser dá para ficar olhando financeiro. Mas por questão de psicológica do trader. Eu não gosto de ficar olhando financeiro, para mim o que importa é em ticks ali, o financeiro eu vejo depois. Então tá lá, minha recompra, né, da venda desse contrato que eu fiz aqui, a recompra tá lá no 91,75, meu stop tá no 94,25. Ó, vejo que eles continuaram agredindo, ó, de 1.500 já saiu 1.700 lá. Então eu vou continuar o vídeo, ó, aí ele já tá dando um tique de ganho, um tique de perda, um tique de ganho, um tique de perda, né? Mas é bem nítido, né? E vejo que interessante que meu stop ficou atrás ali, agora cancelaram um pouquinho de ordem, mas tinha um pouquinho de lote ali, né? Mas eu entrei simplesmente pela reversão de fluxo. Vejo que continua aumentando a venda aqui, ó. Lógico, tem comprador absorvendo, né? Mas continua aumentando a agressão na venda, ó. 1.900 lotes saiu aqui. Vejam, tem 1.900 lotes no book? Não tem. Então tá uma intenção muito grande de venda nesse nível de preço. E vejo que o preço não voltou ainda. Ele voltou um tique contra mim por enquanto. Ali eu estou vendo aonde que ele fez a máxima, né, naquela vela. Foi justamente lá no 94. Por isso que o meu stop ficou em 94,25. Né? Ó, parar aqui, ó, saiu 2.000 lotes já lá. Ou seja, uma grande intenção de venda ali. Lógico, tem, do mesmo momento que alguém vendeu 2.000 lotes, alguém comprou esses 2.000 lotes, né? Então tem intenção das duas partes. Mas como o mercado já estava esticado aqui, tem umas outras análises que eu faço. Por exemplo, aqui eu vi que estava fraco. Ele estava bem perto da máxima do dia. Então era um ponto ideal para vender. Então eu vendi junto com um parceiro aí. Só acho que caiu, deu um pico aqui, acho que tinha caído a sala. Então vou esperar aqui ver se o pessoal volta para mim continuar. Acho que todo mundo voltou aí, né? Então vamos lá, vou continuar. Então até eu parei o vídeo aqui, né? Então ó, tem a venda lá, 93,25. Veja quando eu fiz a venda era 1.000 e poucos lotes, já ficou para 2.000. Então continuaram vendendo ali. Então tinha uma intenção muito grande. Veja que é muito nítido de ver lá fora isso. Então, venda, meu stop está curto, 4 pontos.
eu vou tentar buscar 6 pontos, né? Mas eu vou analisando o mercado. Ó. Ele já está me dando 2 ticks, 3 ticks aqui. 3 ticks já é 37,50 dólares. Esse vídeo aqui, ó, não tem nem 1 minuto ainda da operação que eu abri ela. Ó, veja, agora ele caiu, já tá dando aí 3 ticks. Ó, ele continua, ó, continuaram vendendo, ó, compra não existe mais, ó, só venda por enquanto. Ó, continuaram, ó, chegou a dar 4, tá dando 4 ticks aqui, 50 dólares. Isso aqui em menos de 1 minuto, né? Isso aqui é uma operação só. No dia dá várias oportunidades dessa, ó. Se você vê aqui, ó, as velas, essas que são um pouquinho maiores, ó. Isso aqui, ó, é toda a movimentação do dia, né? Então tem várias oportunidades dessa, né? Ó, então ele tá me dando os 50 dólares aqui, ó. Eu vou mover o meu gain, que geralmente eu pego, eu tento alongar um pouquinho mais, mas se ele demora para sair, eu aceito mesmo 4 ticks, que são 50 dólares. Pelo menos eu tiro o meu risco da operação. Então eu entrei arriscando 4 ticks, 50 dólares. Se eu chegar a ganhar 4, se pegou 6 direto, beleza, eu aceito. Se pegou 4, eu também saio. Aqui, ó, por exemplo, ó, ele continuou a venda aqui, mas aqui eu senti que o mercado começou a absorver. Então ele deu uma parada aqui. Como eu não tinha uma oportunidade de mover meu stop para outro lugar, eu preferi sair ali com 4 ticks. Então eu arrastei, ó, eu arrastei aqui a minha ordem, né? E saí a mercado ali com 4 ticks de gain. Que é um bom resultado, porque eu arrisquei 50, ganhei 50. Isso aqui é uma operação que durou 1 minuto, né? Menos de 1 minuto praticamente aí. Então você consegue fazer várias dessas durante o dia. Não é que você vai toda hora estar fazendo disso. Você justamente tem que esperar boas oportunidades assim, ó, que aparecem várias no dia, você vai escolhendo as melhores e vai fazendo. Você faz, lógico, não é só mil maravilha. Tem vezes que você entra certo, faz análise, pode pegar teu stop. Mas se você perder 50, rapidinho vem outra oportunidade, você faz mais 50, já recupera, tá no 0 a 0. Basta você pegar uma sequência boa aí de 2, 3, 4 gain aí. Pô, se você fazer 4 gain no dia, estamos falando de 200 dólares aí. Então, é um mercado bastante interessante. Veja quantos contratos, ó, isso aqui é logo da abertura, ó. Aqui ele me traz o horário de Chicago, né, que é 8h50, então é 2 horas aqui para frente, né, então aqui é 10h50, então só aqui, ó, já saiu, só do dia anterior até esse horário, já saiu 274 mil lotes já foram negociados. Então negocia muito lote e tem uma volatilidade muito boa. Então dá bastante oportunidade. Todo esse movimento aqui que vocês estão vendo, ó, é todo movimento de madrugada e de manhã. Então aqui é só um videozinho que eu trouxe para vocês aí, para vocês verem mais ou menos como eu trabalho lá fora. Então, mas é fácil abrir uma conta lá fora, é fácil operar lá fora? Então, o acesso ao mercado americano é bem simples. Quem já abriu conta aqui no Brasil, o processo é igual. Você vai abrir conta, trader, né? Você, o trader, o investidor, vai precisar de um broker, né? Broker é corretora, né? Que vai te dar acesso às bolsas lá fora. Qual que é a diferença? Por exemplo, lá aqui, quando você abrir uma conta com uma corretora, você tem acesso tanto ao mercado à vista quanto ao mercado de futuros, porque é a mesma bolsa. Lá fora é dividido em 2 segmentos. Quando você abre com um broker que só presta serviço para a bolsa da CME, que são os contratos futuros, então tu vai poder operar só o contrato futuro, como o S&P. Aí tem brokers que só trabalham com o mercado de ações. Se você quer operações, daí tem que abrir com outro broker. Inclusive, se tem um broker que oferece os 2 serviços, é contas separadas. Uma conta fica para o mercado à vista e uma para o mercado futuros. Mas é bem simples. Para abrir conta lá fora, basta você achar uma corretora americana que abra para brasileiro. Hoje, por exemplo, eu trabalho com S5 Trader, mas tem a Ninja também, que trabalha com outros 2 brokers ou 3 que abre conta para brasileiro também. É bem rápido, bem simples. Basta você mandar documento, uma cópia de identidade ou passaporte, um comprovante de residência,
responder um formulário, dentro de 24 horas tua conta está ativa. A partir do momento que tua conta tá aberta, no caso ativa, não é como aqui no Brasil, por exemplo, você pode abrir a conta e deixar a conta lá sem depositar, sem nada. Você faz o cadastro, teu cadastro é aprovado, quando é aberta a conta você tem X dias para ativar a tua conta, ou seja, mandar algum recurso para lá, para você operar ou simplesmente para deixar lá na corretora. Então é bem simples, abriu, em 24 horas está disponível. Aquela corretora que você abriu a conta, eles vão te mandar um e-mail dizendo, ó, para você mandar o dinheiro, você tem que depositar em tal conta, né? Então, para você mandar lá para fora desse dinheiro, no caso você vai ter que mandar em dólar, né? Ou você pode fazer por um banco, por exemplo, o Banco do Brasil é um dos que tem taxa boa para fazer uma remessa internacional, ou se não, contratar uma corretora de câmbio. Então, você mandou o dinheiro lá para a corretora que você abriu a conta, igual como você faz aqui no Brasil, né? Quando você abre a conta na corretora, você manda o dinheiro para a corretora e a corretora acredita na tua conta de investidor. Lá fora a mesma coisa, mandou dinheiro para a corretora, ela acredita na tua conta de investidor e fica disponível lá esse recurso. E depois esse recurso volta só para uma conta que está em seu nome. Então é muito simples, é igualzinho abrir conta aqui no Brasil. A única coisa a mais que você tem que fazer, que você tem que fazer uma remessa internacional. Daí tem um pouquinho de custo, vai pagar IOF e tal. Mas a facilidade da questão de abertura e mandar o dinheiro lá para fora não é um bicho de sete cabeças, não. E hoje, por exemplo, não é que você precisa muito. Lógico, o dólar tá caro, né, para nós brasileiros. Mas, por exemplo, a partir de $2.000, você já abre uma conta lá fora. Lógico, se você fazer a conversão, sei lá, pô, R$10.000 e tal, mas $2.000 é como se fosse R$2.000 aqui. Então, por exemplo, com $2.000, pô, você já dá para operar um contrato de S&P. Aí vai depender do gerenciamento de risco de cada um, né? Quantos contratos quer operar, quanto de risco você vai aceitar, né? Mas é fácil, né? Não é um bicho de sete cabeças. E a grande vantagem é que o mercado 24 horas, aí, que nem eu falei também, ter uma reserva em dólar. Pô, deixa uma reservinha, mesmo que não opere, ter uma reserva em dólar sempre é bom. E as corretoras lá de fora, qualquer uma, todas são regulamentadas pela SEC, que é a CVM americana. Então qualquer corretora que seja americana, que trabalhe com a bolsas americana, elas têm que ser regulamentadas. Então é muito mais, posso dizer que é muito mais seguro que as corretoras aqui no Brasil. Então eu fico mais tranquilo deixando meu dinheiro lá fora de uma corretora, nem que seja líquido ou investido em alguma coisa, do que deixar aqui no Brasil. Eu vejo muito mais risco aqui, né? Agora eu vou abrir aí para vocês, pessoal, para perguntas. Alguém tem uma pergunta aí, pode escrever no chat, ou se quiser abrir o microfone aí e mandar pelo microfone, também fica à vontade. Não precisa ter vergonha, pessoal. Às vezes a dúvida de vocês parece boba, mas é a dúvida de todo mundo. Então aproveitem aí e podem fazer perguntas. Opa, Henrique. Então é conta individual. Então, a única coisa que você tem que se atentar é que lá também tem um tipo de conta conjunta. O que é esse conta conjunta? Por exemplo, quando você abre uma conta lá fora, tem uma questão de imposto lá, que quando você, por exemplo, se você abrir uma conta individual, e lógico, uma hipótese ruim, né? Tipo, você vir a falecer, o imposto para quem for teu herdeiro, para essa conta, dessa conta, né, que for resgatar esse dinheiro, é um imposto muito alto, é questão de 40%, entendeu? Então é muito grande. Daí o que eles criaram um mecanismo lá fora para fugir desse imposto, que por exemplo, você abre uma conta conjunta, por exemplo, abri uma conta lá na corretora conjunta com a minha esposa. Aí o que acontece? Acontecer alguma coisa com você, tua esposa pode resgatar aquele dinheiro sem pagar esse imposto de 40%. Essa é a única diferença que tem. Senão você pode abrir uma conta individual ou se não essa conta conjunta, né?
Mas se você precisar de auxílio para abrir conta na S5, me manda um e-mail lá que eu posso te auxiliar, porque eu conheço o broker que me atende, ele é italiano, ele fala inglês e italiano, mas ele me atendeu quando eu tinha lá fora a OptiTrade, até hoje ele me atende. Então, quando eu preciso, algum amigo meu, alguém precisa abrir conta, eu dou uma ajuda, ele também sempre está disponível e tal, eu posso fazer esse intercâmbio para você sem problema nenhum, no que você precisar em relação a abrir conta lá com a S5. Então, a corretagem lá fora, por exemplo, eu pago, que vai depender o volume que você faz, né? Por exemplo, lá tem dois custos, o custo bolsa, que é fixo, esse você consegue diminuir só se você operar via instituição, mas, por exemplo, pessoa física, cada contrato futuro da S&P, custo bolsa fixo é 1,20 por contrato, 1,20 dólares por contrato. Aí a corretagem vai variar, por exemplo, quanto mais você opera, mais você consegue negociar com o teu broker. Vai variar de 99 centavos a 50 centavos de dólares. Então vamos supor que você vai pagar 1,20 para a bolsa, né, que é o custo bolsa, como aqui no Brasil tem emolumentos e taxa de liquidação, lá tem esse custo bolsa, né? Então o custo bolsa lá para o S&P é 1,20 e daí você vai pagar, vamos supor, vamos pegar uma média aí de 70 centavos de corretagem por contrato, né? Então você vai estar pagando aí 1,20 mais 70 centavos por contrato. Então você comprou um, vendeu um, multiplica por 2. Mas é barato porque, por exemplo, o S&P, um tique mínimo é 12,50. Então vamos supor, se você gastar 4 dólares de comissão, ainda com um tique você paga a comissão e sobra grana. Então, por exemplo, eu geralmente faço scalper que eu pego pelo menos 4 tiques, são 50 dólares. Se eu pagar 4 dólares de comissão, não vai impactar no meu resultado. Então, tem esse broker que eu uso, a S5, essa plataforma é do mesmo grupo deles, essa que eu uso, que eu mostrei o exemplo. Era gratuita até mês passado, agora porque ela estava na versão beta, né? E agora eles colocaram rodar, paga essa plataforma. Mas em comparação com as outras plataformas, ela é muito barata, ela custa 23 dólares por mês. Então, tu não vai achar uma plataforma com todas aquelas ferramentas ali por esse preço, mais barato. Então, e os primeiros 2 meses é gratuita. Então, você pode pegar os primeiros 2 meses sem pagar nada. Depois vai ficar em torno de 23 dólares mensal a plataforma. Mas se não, a S5 tem outra plataforma que é gratuita, que é boa também. Eu comecei operando com ela. Porém, ele não tem aqueles plugins, ele não tem aquele gráfico que eu mostrei e tal. Porque quase todas as plataformas que tem aquele gráfico ali são pagos e são bem caros. Por exemplo, tem uma plataforma lá fora que é bastante conhecida, mas das mais famosas, que é Bookmap, ela custa 300 dólares por mês. Só que, lógico, para nós, você vai 300 dólares, nossa, R$1.000, uma plataforma absurda de caro. Lá, por exemplo, se os caras operam de 10, 20 contratos, não é nada para eles. Então, eles fazem, em uma meia operação, eles pagam a plataforma, quem opera mais pesado, né? Mas é uma das mais baratas. Então, a NinjaTrader, ela tem a versão gratuita, só que daí você paga mais na corretagem, porque daí eles cobram uma taxa cada operação que você faz. Então você acaba não pagando a plataforma, mas você gasta mais em corretagem. Por exemplo, fica mais ou menos o total por contrato em torno de 2,80, 2,50 se tu não paga a NinjaTrader. Ela tem 3 opções, a Ninja, né? Tem a gratuita, que daí você paga mais corretagem, e daí tem uma versão que é intermediária, que você paga um valor X por mês, daí a corretagem abaixa um pouquinho, né? Que não é corretagem, na verdade é a plataforma que cobra uma taxa por você operar nela. Lá fora tem bastante disso. E daí se você compra a NinjaTrader, eu acho que é $1.000, você compra vitalícia ela, não precisa mais pagar nada, você vai usar ela a vida inteira, e daí a corretagem, daí você não paga essa taxa aí. Daí você opera, vai pagar só a corretagem normal e o custo bolsa. Então, só que a Ninja, por exemplo, esse plugin, esse gráfico que eu tenho, o Tape Read, na Ninja ele tem, mas tem que ser pago. Você tem que pagar um plugin para instalar esse gráfico nela, né?
Então você teria mais esse custo, né? Então os microcontratos têm liquidez absurda. Mais ou menos eles contrataram o market maker, então os caras ficam arbitrando. Então tem contrato a todo nível de preço, ele vai seguindo o preço do mini normal, sem problema nenhum. O único problema é que se você for fazer um day trade, uma estratégia um pouco mais longa, tranquilo, dá para você fazer. Mas se você for fazer scalper, não compensa, porque ele é mais barato, a comissão dele, porém ele não é proporcionalmente mais barato. Ele é tipo 2 vezes ou 4 vezes mais barato que o custo do S&P, só que ele é 10 vezes mais barato. Por exemplo, um tick do micro do S&P é 1,25. Por exemplo, eu gasto, por exemplo, 1,50, tanto para comprar e para vender. Então, por exemplo, um tick mínimo do micro do S&P não paga a minha comissão. Então, eu prefiro fazer scalper no contrato padrão mesmo, que daí fica mais barato para mim. Mas se você for fazer uma estratégia para pegar mais pontos, fazer um day trade, daí não tem problema, pode trabalhar com micro sem problema nenhum. Eu agora parei um pouco de fazer day trade, eu fazia no Nasdaq e no Dow Jones eu fazia com micro, porque daí eu fazia operações um pouco mais longas, então daí não tinha problema nenhum. Mas se você quer operar scalper mesmo, é melhor você fazer com mini, não usar o micro. Mas questão para aprender, para começar, dá para começar com micro. Você empatando, já está no lucro ali, pagando as comissões, só para você pegar o mercado, ver como é que ele é. Inclusive nessa ferramenta aqui, na Overchart, você consegue, por exemplo, olhar o book do grande e quando você mandar a ordem, ele vai a ordem pelo micro. Que aí no Brasil tem também o cross ordens, né, na Profit Chart. Lá fora você também consegue configurar isso. Sim, pode ser enviada e-mail. Se você quiser encaminhar para mim, eu encaminho direto para o meu broker. Aí daí ele vai me dizer o que precisa mais, alguma coisa, eu peço para você e daí na sequência ele vai te mandando os e-mails quando abriu, tudo essa questão, login, senha, todas essas coisas. Mas pode mandar via e-mail, sim. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Ah, beleza então. Então vamos seguir aqui. Então, eu estou fazendo um treinamento online de scalper no S&P 500. Essa mesma estratégia que eu utilizo. Eu vou abrir uma turma agora no começo do mês, né? Inscrição até o próximo dia 1º. Se alguém de vocês tiver interesse de fazer, eu vou deixar o link. O curso eu fiz parceria com uma escola de trader aqui, né? E eu vou estar disponibilizando o link. Se alguém tiver interesse, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tá aqui o link. O treinamento vai ser 100% online, focado só em scalper de S&P. Ele vai funcionar em 10 módulos. Ele vai funcionar em 2 partes, na verdade. Depois, se vocês quiserem ver, tem um vídeo explicativo aqui. Que lá vocês vão ter acesso a uma área de membros, tem todas as aulas gravadas lá explicando questão de abertura de contas, ferramentas, ensino a instalar a plataforma, gestão de risco, exemplos operacionais. Depois de você terminar toda essa parte gravada dos 10 módulos, vai ter uma semana de prática comigo online ao vivo, que daí a gente vai estar operando junto. Inclusive eu uso essa plataforma aqui, o Zoom, né? Eu compartilho minha tela e a gente fica fazendo as operações juntos lá. Então, quem tiver interesse de fazer esse treinamento aí, eu não gosto de fazer treinamento com muita gente, eu priorizo a qualidade. Então, minha ideia não é ficar vendendo curso, fazer quantidade, eu gosto de fazer qualidade, porque a minha ideia é ter mesmo esse contato com mais traders. Inclusive, para frente tem um projeto de Property Trader, então eu tenho interesse em mesmo quem quer se desenvolver como trader aí.
Então quem tiver interesse de fazer esse treinamento aí, é um treinamento único, eu não sei se vou abrir outro. Então esse ano aqui provavelmente é o último que eu vou fazer. Eu fiz alguns presenciais aqui já. Eu estou agora no interior do Paraná, em Cascavel, né? Eu acabei fazendo uns treinamentos aqui. E daí, a pedidos de amigos, aí o pessoal estava pedindo, quem não pôde vir nesse treinamento, eu estou fazendo esse online aqui. Então, quem quiser fazer esse treinamento, as inscrições, eu acho que é até o dia... Vamos ver aqui, eu acho que é até o dia 1º, se eu não me engano. Aqui tem todo o cronograma, ó, a prática começa dia 17 até o dia 1º do 11. Quem quiser, só escrever lá. Inclusive, eu vou estar disponibilizando aqui, pedir para o pessoal lá criar um cupom de desconto para quem participou aqui do workshop de 30%. Então, só que esse cupom é válido só até segunda-feira. Então, quem quiser fazer, e outra coisa, o curso tem garantia de 15 dias. Então, você fez o curso, viu que não é para você, viu que não é legal o conteúdo, não achou bacana, pode pedir o reembolso sem problema nenhum. Então, aí, deixa eu passar para vocês aqui, anotar aí, ó. Quando quem tiver interesse de fazer inscrição nesse curso, é só lá, vai na parte de cupom lá, digita Scalper 30, vai ter 30% de desconto. Esse desconto fica válido até segunda-feira, para quem tiver interesse de fazer esse treinamento aí. E daí, se alguém tiver dúvida, alguma coisa sobre o treinamento, pode me mandar e-mail e tal. Eu, inclusive, vou disponibilizar um WhatsApp lá para vocês, se vocês precisarem de dúvida, alguma coisa. Quem tiver também interesse de abrir conta lá na S5, eu posso fazer o auxílio aí sem problema nenhum. Me manda um e-mail lá, diz qual que é a dificuldade que está precisando. Eu tenho contato direto com o broker lá. Inclusive ele me oferece a plataforma do treinamento. Vai ter aí a plataforma durante todo o treinamento gratuita com o simulador para a gente treinar tudo. Ele me oferece as plataformas sem problema nenhum. Inclusive, se vocês quiserem uma plataforma aí, demonstração aí de 15 dias, me solicitem lá por e-mail que eu mando para vocês sem problema nenhum da Overchart. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todos pela presença aí, por estar... Deu aí mais ou menos 1 hora que a gente ficou. Foi bem bacana aí. Espero que tenha sanado as dúvidas aí do pessoal. E espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados lá. Sempre vou estar postando conteúdo lá no Telegram. Tem o meu Instagram também, que eu posto bastante conteúdo lá. E qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, pergunta, pode mandar por e-mail lá sem problema nenhum, pessoal. Que à medida do possível eu vou respondendo vocês. Beleza? Grande abraço aí, muito obrigado a todos. Vou deixar o link aqui do treinamento, esqueci de deixar para vocês, vou deixar aqui no chat, mas depois eu mando via e-mail para vocês, quem tiver interesse. Beleza? Grande abraço!